fazer uma retrospectiva do mercado financeiro em 2024 é uma grande oportunidade para a gente rever os erros que cometemos e, obviamente, corrigir as rotas enquanto investidores. Então, nesta aula de hoje, em que traremos uma retrospectiva de janeiro, fevereiro, março e abril, a ideia é apresentar alguns insights sobre o mercado financeiro de um modo geral, mas em particular da taxa Selic, do câmbio, ou seja, essa variação do dólar, e dos investimentos em renda fixa e em renda variável. Então, se você quer corrigir suas rotas enquanto investidores para 2025, você está no lugar certo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. E nesta aula, como eu falei, nós vamos tratar de uma retrospectiva curta dos 4 meses iniciais e mostrar para vocês como se comportou a nossa economia, como se comportou o mercado financeiro. Então, começando com o mês de janeiro, como poderei caracterizá-lo? Bem, o mês de janeiro poderia ser caracterizado como um mês de otimismo, mas também de desejo de ajustes econômicos ou ajustes fiscais na economia brasileira, tá certo? Então, o Brasil, ou o ano de 2024, começou com uma grande expectativa de crescimento econômico para o nosso país. É uma realidade. E dessa maneira, então, era necessário algumas medidas fiscais que pudessem ser anunciadas pelo governo para conter o quê? Os gastos, tá certo? E gerar maior estabilidade na economia brasileira. Então, ok? Otimismo, certo. Vai crescer a economia. Ajustes econômicos. É preciso que ajustes fiscais para controlar os gastos excessivos. Tá certo? Muito bem. Em relação à taxa Selic, o Banco Central manteve a Selic em 11,25. E aí, durante esse período, nessa primeira reunião ali, de 2024, ressaltou-se a prioridade na estabilidade inflacionária. Então, vamos manter essa taxa, porque a ideia é segurar, a inflação para que ela não estoure a meta. Ok. No câmbio, o que é que a gente observou? Que o dólar, registrou uma queda ali no início, de janeiro, fechando próximo a R$ 4,80. Em grande parte, isso aconteceu devido ao aumento das exportações, sobretudo no campo agrícola, tá certo? E na entrada, claro, de capital estrangeiro. Aliás, o Brasil em 2024 foi, se eu não me engano, o segundo país no mundo a mais receber investimentos estrangeiros, ok? Isso aí, portanto, o câmbio. Na renda fixa, o que a gente observou? Com a manutenção da taxa Selic lá em cima, então a renda fixa, e aí eu estou falando sobretudo dos títulos públicos, tá certo? Atraía muito mais investidores, justamente ou especialmente investidores preocupados, preocupados, claro, com a questão da segurança ou diante de uma possível incerteza em relação se o governo iria ou não fazer os ajustes fiscais necessários. Em relação à renda variável, o que é que a gente pode dizer? Que o Ibovespa, nesse
neste mês aí, teve um excelente desempenho, subindo cerca de 3,5% ali naquele mês. E este crescimento foi impulsionado fortemente pelo setor de commodities, tá certo? E em especial, quando a gente fala de commodities, petróleo e, claro, mineração, ok? Isso aí foi o mês de janeiro. Em relação ao mês de fevereiro, a gente pode começar falando que a característica principal desse mês foi a volatilidade e a cautela, tá certo? Nesse período aí. Por quê? Nós começamos aí com a taxa Selic ainda inalterada, portanto lá em 11,25, mas o Banco Central deixou claro, né, que cortes poderiam acontecer. E, claro, a gente sabe que aconteceu mais adiante, ali pelo segundo semestre. Mas isso dependeria, portanto, do comportamento inflacionário. Então, se, né, a inflação se mantivesse ali dentro, né, da meta, então, ali no início do semestre 2, do segundo semestre, eles iriam baixar, portanto, um pouco a taxa Selic. Bem, em relação ao dólar, nesse mês de fevereiro, o dólar vai apresentar maior volatilidade. Pessoal, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é volatilidade, muita mudança, tá certo? Variando entre R$ 4,90 e R$ 5,00. E isso refletia tanto as condições do mercado global, portanto, tá certo? Quanto as expectativas de novas políticas monetárias nos Estados Unidos, sobretudo. Ok? Muito bem. Em relação à renda fixa, o que é que aconteceu? Os títulos atrelados ao IPCA ganharam ainda mais destaques, né? Em resposta, portanto, ao aumento das expectativas inflacionárias que começou, né, a dar sinais muito ruins, ok? Ok. Em relação à renda variável, o Ibovespa recuou, aliás, 1,2%, concentrado, né, principalmente pelo desempenho fraco de empresas varejistas, como, por exemplo, a Magazine Malu, a Magazine Luiza, tá ok? E pela queda, portanto, nas ações do setor bancário, que enfrentava margens muito reduzidas, ok? Isso aí foi o mês de fevereiro. Em relação ao mês de março, eu caracterizaria o mês de março como um mês de alívio econômico e de recuperação, certo? E aí, quando eu falo de alívio econômico e recuperação, em relação à taxa Selic, o que é que acontece? O mercado começou a precificar, né, a queda da taxa Selic em torno de 10,75%. Então, a partir do segundo trimestre, portanto, o Banco Central vai reafirmando sua postura de cautela, mas o mercado já precificava a queda das taxas de juros, tá bom? Em relação ao dólar, o dólar vai se valorizando aí frente, o real vai se valorizando frente ao dólar, aliás, um pouco, né? E vai encerrar o mês, o dólar vai encerrar o mês a 4,75. Então, houve uma queda do dólar e uma subida da moeda real. E isso tudo foi favorecido pela maior entrada de recursos de investidores estrangeiros. Como eu falei lá no início, o Brasil foi o segundo país do mundo a receber mais investimentos estrangeiros. O primeiro foi os Estados Unidos. Bem, em relação à renda fixa, os CDBs, tá certo? E as LCIs passaram a oferecer retorno um pouco mais competitivos, né? E isso vai atrair grande parte, tá certo? Grande parte dos investidores, sobretudo dos investidores conservadores mesmo, tá bom? Né? Mas também outros investidores. Em relação à renda variável, o que é que vai acontecer?
o Ibovespa vai subir aí no mês de março cerca de 4%. E esse crescimento aconteceu impulsionado especialmente pelo setor de energia e pelo bom desempenho de empresas ligadas à exportação de produtos agrícolas, ok? Isso aí foi o mês de março. E como foi o mês de abril? Como é que a gente pode caracterizar o mês de abril? Bem, o mês de abril pode ser caracterizado como um momento de consolidação e de novos rumos. Então, o PIB do primeiro trimestre cresceu 2,5%. E isso surpreendeu positivamente a maioria dos analistas do mercado financeiro. 2,5%. Isso foi muito surpreendente, né? Embora os ministros, né, da área econômica, do planejamento, já sabiam que a economia brasileira traria respostas de um crescimento mais robusto, né, de forma consistente. Muito bem. Em relação à taxa Selic, o Banco Central vai fazer o quê? Vai manter a Selic em 10,75, tá certo? E aí vai se enfatizar o quê? Que esses cortes iriam depender, né, a continuidade dos cortes iriam depender de uma melhoria contínua nos indicadores inflacionários. Ou seja, quanto mais se controlasse a inflação, mais a tendência de queda na taxa Selic. O que mais adianta a gente vai ver que, infelizmente, não aconteceu. Tá certo? Não aconteceu. Em relação ao dólar, então, o câmbio, né, se estabilizou, não teve muita volatilidade, portanto, e aí se estabilizou em torno de 4,85, com menor, portanto, volatilidade, como eu acabei de falar. E graças ao equilíbrio entre exportações e fluxos financeiros, né? Entrada de muito dinheiro e muita exportação, né, de produtos agrícolas, de produtos brasileiros, tá bom? Bem, em relação à renda fixa, o que é que aconteceu? Os títulos pré-fixados voltaram a atrair ainda mais investidores, né? E esses investidores apostavam, portanto, na queda futura da taxa de juros. E aí jogaram seu dinheiro lá nos títulos pré-fixados, que, né, independente do que aconteça, você vai receber aquilo que foi pré-fixado, ok? E, enfim, a renda variável, né? Em relação à renda variável, o Ibovespa avançou ali em abril cerca de 2,8%. E isso se deu, sobretudo, né, por causa das empresas de tecnologia, né? As empresas de tecnologia que, de alguma maneira, se beneficiaram com ajustes positivos em suas projeções, tá certo? Então, foi exatamente isso que aconteceu, né, nos primeiros 4 meses de 2024, tá certo, pessoal? Isso é fundamental a gente entender. Por quê? Porque ao entender esses acontecimentos, certamente vamos ter a possibilidade de corrigir os erros, né, que cometemos e corrigir, portanto, para, né, em 2025 não voltarmos a errar como erramos em relação aos nossos investimentos, em relação às nossas finanças pessoais. Aí estão meus livros de educação financeira. Este canal não recomenda investimentos para ninguém, cada pessoa, né, cuida do seu próprio dinheiro do jeito que achar melhor. Então, As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria, né? E o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes. Todos os livros, todos os 2 livros, têm a edição digital e também tem a edição impressa. Aliás, este livro aqui, As Aventuras de Malu, foi adotada por uma escola lá em Aracaju. A escola Pio X adotou para os 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental.
Estou muito feliz com isso. É uma notícia excelente para terminar o ano velho, 2024, e começar o ano novo. Muito obrigado, né? Espero que essa aula possa te ajudar a rever o seu comportamento financeiro.